Quando pensamos na Segunda Guerra Mundial, é fácil imaginar os tanques, os aviões rasgando os céus e as bombas caindo como chuva. Mas por trás desses momentos, existia uma verdadeira corrida tecnológica, onde cada lado tentava superar o outro com invenções que não apenas definiam as batalhas, mas moldavam o futuro do mundo. A guerra trouxe consigo uma urgência inédita para criar, inovar e, infelizmente, destruir. Uma das estrelas dessa corrida foi o avião de guerra. No início do conflito, as aeronaves eram pouco mais que evoluções dos biplanos da Primeira Guerra. Mas, em pouco tempo, surgiram máquinas como o Spitfire britânico, conhecido por sua agilidade nos céus, e o Messerschmitt 262 alemão, o primeiro caça-jato operacional do mundo. Esse último era tão avançado que, se tivesse sido produzido em maior número, poderia ter mudado o curso da guerra. No mar, os submarinos alemães, os temidos U-boats, desafiaram os aliados ao quase dominar o Atlântico. Em resposta, vieram avanços como o radar e o sonar, tecnologias que literalmente enxergavam o inimigo no escuro, tornando-se indispensáveis não só na guerra, mas em tempos de paz. E, claro, como não falar dos tanques? A guerra viu o surgimento de verdadeiros monstros mecânicos, como o Panzer alemão e o T-34 soviético, uma máquina tão robusta e eficiente que se tornou símbolo da resistência russa. Esses tanques não eram apenas armas, eram símbolos de poder e de estratégia. Mas nem só de máquinas se fez a guerra. A ciência desempenhou um papel terrível e fascinante. Do lado americano, o Projeto Manhattan resultou na primeira bomba atômica, uma arma que trouxe um fim abrupto ao conflito no Pacífico, mas inaugurou a era do medo nuclear. Até coisas que parecem banais hoje, como os sistemas de comunicação, foram revolucionadas. A máquina de codificação alemã Enigma, considerada inviolável, foi decifrada por Alan Turing e sua equipe. Esse feito não só encurtou a guerra, mas também deu os primeiros passos para o que hoje conhecemos como computadores. E havia ainda inovações mais inusitadas, como os primeiros mísseis balísticos, os temidos V-2 alemães, que atingiam alvos a quilômetros de distância. A ironia é que esses foguetes, criados para destruir, acabaram dando origem às tecnologias espaciais que levaram o homem à Lua. Além das máquinas e da ciência, as tropas de combate em terra, tanto alemãs, soviéticas quanto americanas, também foram impactadas pelas inovações tecnológicas da Segunda Guerra Mundial. O campo de batalha não era apenas um espaço para homens com armas, mas um verdadeiro laboratório onde novas ideias eram testadas e aperfeiçoadas. As tropas alemãs, por exemplo, eram conhecidas por sua estratégia de guerra relâmpago, o famoso Blitzkrieg. Essa tática combinava tanques rápidos, infantaria bem equipada e suporte aéreo. Mas o sucesso dela também dependia de algo mais discreto, a comunicação. Os rádios portáteis, algo revolucionário para a época, permitiam que os comandantes coordenassem ataques em tempo real. Isso deu aos alemães uma vantagem inicial impressionante, que os levou a conquistar vastas áreas da Europa em questão de semanas. Os soldados alemães também utilizavam armas como o fuzil Sturmgewehr 44 Street G44, considerado o precursor dos rifles de assalto modernos. Ele combinava a potência de um fuzil tradicional com a cadência de uma submetralhadora, tornando-se uma arma versátil para combates a curta e média distância. Por outro lado, as tropas soviéticas enfrentaram o avanço alemão com uma mistura de resistência brutal e inovação prática. Os soldados do Exército Vermelho tinham em mãos o lendário fuzil Mosin Nagant, uma arma simples, mas extremamente eficaz. Mais tarde, vieram as submetralhadoras PPSH-41, que eram baratas de produzir e podiam disparar em rajadas rápidas, ideais para combates urbanos, como os travados em Stalingrado. Além disso, os soviéticos transformaram o inverno em um aliado, usando equipamentos adaptados ao frio extremo, enquanto os alemães sofriam com a falta de preparação para as baixas temperaturas. Táticas como a emboscada em terrenos congelados, usando esquis e camuflagem branca, foram cruciais na derrota alemã no leste. Já os americanos, que inicialmente hesitaram em entrar no conflito, acabaram se tornando uma potência tecnológica. As tropas dos Estados Unidos contavam com armas inovadoras, como o fuzil semiautomático M1 Garand, que dava uma vantagem significativa no campo de batalha, já que permitia disparos rápidos sem a necessidade de recarregar a cada tiro.
Os americanos também apostaram pesado em veículos, como jipes e caminhões, que tornavam suas tropas altamente móveis e adaptáveis. E, claro, havia a Força Aérea Americana, que trouxe os poderosos bombardeiros B-17 Flying Fortress, capazes de atacar profundamente o território inimigo, e o P-51 Mustang, um caça versátil que garantiu superioridade aérea nos céus da Europa. E não podemos deixar de destacar Japão e Itália fascista, que, como membros do eixo, também fizeram suas apostas tecnológicas e estratégicas no conflito. Japão entrou na guerra como uma potência naval formidável, com uma estratégia focada no domínio do Pacífico. Uma de suas inovações mais emblemáticas foi o uso intensivo de porta-aviões, algo que revolucionou a guerra marítima. Durante o ataque a Pearl Harbor, os japoneses demonstraram a eficácia dessa tática, utilizando porta-aviões como plataformas móveis para seus caças e bombardeiros. Os aviões japoneses, como o famoso Mitsubishi 6M0, eram ágeis e letais, projetados para superar os caças dos aliados. No entanto, com o tempo, a falta de blindagem e a incapacidade de acompanhar os avanços tecnológicos americanos fizeram com que o Zero perdesse sua vantagem. Outro aspecto marcante foi a introdução dos kamikazes no final da guerra. Pilotos voluntários pilotavam aviões carregados de explosivos, transformando-os em mísseis humanos. Embora não fosse uma inovação tecnológica em si, essa estratégia refletia o nível de comprometimento e desespero japonês diante da iminente derrota. Nos mares, os japoneses também utilizaram submarinos de grande alcance e até mesmo tentaram desenvolver o I-400, um submarino que podia transportar e lançar aviões, uma ideia visionária que, porém, não foi suficientemente explorada antes do fim do conflito. O Japão também investiu em armas biológicas e químicas, com o infame Esquadrão 731 conduzindo experimentos cruéis em prisioneiros de guerra. Essa unidade desenvolveu armas biológicas que foram usadas em ataques na China, uma página sombria da história militar japonesa. A Itália sob Benito Mussolini entrou na guerra com ambições grandiosas, mas carecia da base industrial e tecnológica para competir com seus aliados e inimigos. Ainda assim, houve alguns avanços notáveis. A aviação italiana tinha modelos interessantes, como o Machi C-202 Folgore, um caça ágil e bem projetado, mas produzido em números insuficientes. A frota naval italiana era uma das maiores do mundo no papel, mas frequentemente enfrentava problemas de coordenação e eficácia devido à falta de tecnologia avançada, como radares, que já eram amplamente usados pelos aliados. Um dos destaques italianos foi o desenvolvimento de submarinos de ataque e torpedos humanos, conhecidos como Maiali. Esses pequenos submarinos eram pilotados por mergulhadores e usados em missões de sabotagem contra navios inimigos. Apesar de serem operações arriscadas, algumas missões tiveram grande sucesso, mostrando a criatividade italiana em superar suas limitações tecnológicas. Na guerra terrestre, as tropas italianas enfrentaram dificuldades. Suas armas e veículos estavam frequentemente desatualizados em comparação com os dos aliados. No entanto, os tanques leves como o carro armato L-335, apesar de inferiores em combate direto, foram usados em grande quantidade. Tanto o Japão quanto a Itália enfrentaram desafios significativos ao longo da guerra. O Japão, isolado economicamente pelos bloqueios dos aliados, viu sua capacidade industrial e tecnológica diminuir drasticamente à medida que a guerra avançava. Já a Itália, apesar da propaganda de Mussolini, dependia amplamente da Alemanha para suporte militar e tecnológico, tornando-se o elo mais fraco do eixo. Essas nações nos mostram que, na Segunda Guerra Mundial, a inovação tecnológica era importante, mas precisava estar acompanhada de uma base industrial sólida, coordenação estratégica e logística eficiente. Sem esses fatores, até mesmo as ideias mais ousadas acabavam sendo insuficientes para garantir a vitória. Por fim, o impacto tecnológico sobre as tropas não foi apenas nas armas, mas também na logística. Os aliados, especialmente os americanos, desenvolveram sistemas de suprimento eficientes, com linhas de abastecimento que mantinham tropas bem equipadas com comida, munição e combustível, algo que muitas vezes faltava aos alemães e soviéticos. Essas inovações não só moldaram a Segunda Guerra Mundial como redefiniram a forma de se fazer guerra. A integração de tecnologia com estratégia militar levou a um novo patamar de combates,
mas também trouxe consigo uma lição amarga. Por mais avançadas que sejam as armas, são as decisões humanas que definem os rumos e as consequências de cada conflito. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!